Oi, bom dia. Você vai ver do Câmara hoje. Criada a Comissão Especial da Reforma da Previdência, a segunda etapa de análise da proposta. O próximo passo é a instalação da comissão com a escolha do presidente, relator e integrantes do colegiado. Os destaques de hoje das comissões ao vivo com Carol Nogueira. A instalação da Comissão Especial da Reforma da Previdência está marcada para 11 horas da manhã no plenário 1 aqui do Corredor das Comissões. 27 deputados titulares dos 49 que compõem a comissão já foram indicados pelos partidos. Ao vivo do Salão Verde, Mariana Prichitsky. Nós vamos ver com dois vice-líderes partidários como é que estão as indicações para a Comissão Especial da Reforma da Previdência e a expectativa para votações no plenário. O governo ainda não divulgou os dados técnicos que embasam a nova Previdência, mas os deputados debateram os cálculos sobre os efeitos da reforma apresentados por especialistas. O plenário aprovou um projeto da Lei de Partidos Políticos que tenta dar um fim às disputas entre as legendas e a Justiça Eleitoral. Mudanças envolvem regras na prestação de contas e nos investimentos na participação política das mulheres. Texto vai para a sanção presidencial. Você vai ver também com menos recursos para o Minha Casa Minha Vida. O ministro do Desenvolvimento Regional falou com os deputados sobre o futuro do programa de habitação. Os investimentos só estão garantidos até junho. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril. Neste momento, aqui em Brasília, são 8 horas e 55 minutos. O Câmara hoje já está no ar. Olha, a reforma da Previdência entra numa nova fase de análises aqui na Câmara. Deve ser instalada hoje a comissão especial que vai fazer o debate sobre o mérito da proposta. O presidente da Câmara está empenhado em agilizar essa instalação. Todas as atenções agora se voltam para a indicação dos nomes dos deputados que vão integrar esse colegiado. Esta presidência decide criar comissão especial. A comissão especial que vai debater a reforma da Previdência está criada. O próximo passo é a instalação, mas na prática isso ainda depende da indicação de quem vai fazer parte dessa comissão. Isso é feito pelos líderes dos partidos. A comissão vai ser composta por 49 deputados. O partido com maior número de integrantes é o PSL, com 5 deputados. O segundo maior é o PT, com 4 deputados. 8 partidos vão ter cada um 3 integrantes. É o caso do PP, PR, PSD, MDB, PRB, PSDB, Democratas e PSB. O PDT vai ter 2 deputados. 14 partidos vão ter cada um integrante. Essa divisão aí é feita com base na proporção dos partidos no conjunto aqui da Câmara. Essa divisão aí é importante para que a gente consiga entender o equilíbrio de forças dentro da comissão especial. Para além dessa divisão, há 2 cargos fundamentais nesse processo. Um deles é o de presidente. Cabe ao presidente organizar os trabalhos. A velocidade do processo depende muito dessa pessoa. O segundo cargo fundamental é o de relator. O relator é quem faz a conclusão final dos trabalhos da comissão. Toda e qualquer sugestão de mudança passa pela caneta e pela habilidade política de negociação desse deputado. O entra e sai na casa do presidente Rodrigo Maia é justamente para definir quem vai ocupar esses 2 cargos. Há candidatos. A gente se coloca à disposição para a missão que couber a nós do Partido Novo, a um de nós como relator da reforma da Previdência ou contribuir para a relatoria. Eu acho que o nosso papel é construir pontes, é conversar, é estabelecer diálogo, é não deixar esse negócio cair em extremismos. A oposição desconfia da capacidade do governo de articular a aprovação. As chances do projeto ser aprovado conforme foi enviado são muito pequenas, né? O governo não tem voto, não tem uma base parlamentar e depende fundamentalmente do Centrão. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também vem cobrando uma participação mais ativa do governo na negociação da reforma. Seria ingenuidade da nossa parte imaginar que nós não vamos precisar entrarmos num processo de negociação que é próprio da democracia. É evidente que haverá uma melhora nesse processo de articulação política. A cobrança que o presidente Rodrigo Maia faz é pertinente, tá? É necessário que o governo se empenhe mais e é o que o governo está fazendo. Eu percebo que a cada dia o governo está se organizando melhor, está comunicando, está dialogando
E eu acredito que nós teremos um trabalho, vamos dizer, mais célere na comissão especial. Olha, essa movimentação política intensa aí que a gente viu ontem em torno da reforma da Previdência continua essa manhã. Vamos saber o que é esperado das novas reuniões de hoje com a Carol Nogueira, que está hoje lá nas comissões da Câmara. Oi, Carol, que horas que está marcado, confirmado, o horário da instalação da comissão? Carol, a gente está com um probleminha de áudio, a gente volta já com a Carol com mais informações lá das comissões sobre esse horário, né, de reunião da instalação e outras informações sobre a comissão especial que começa a analisar o mérito da reforma da Previdência. A gente continua falando sobre o assunto. A reforma foi assunto da Comissão de Finanças nessa quarta-feira. Os deputados questionaram a falta de dados do governo e debateram cálculos de outras fontes que mostram quem pode ser afetado pelas mudanças na aposentadoria e quanto elas vão economizar. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação receberam o secretário adjunto de Previdência. Ouviram dele que o entendimento do governo foi liberar os dados que embasaram a proposta de reforma apenas depois da aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça. A partir do momento que nós tivemos ontem a conclusão da discussão de admissibilidade da proposta do ponto de vista jurídico pela CCJ e que agora vamos iniciar efetivamente a discussão de mérito, essas informações serão disponibilizadas para a Câmara dos Deputados e, à medida que forem sendo disponibilizadas para os deputados, serão abertas à população em geral para que todos tenham conhecimento com total transparência. O secretário disse que os requerimentos de informação feitos pelos parlamentares vão começar a ser respondidos. Deputados criticaram a posição do governo. Sobre o representante do governo, eu estava me lembrando agora de um rock muito antigo, né? Eu faço força para entender o que eles dizem, mas eles não dizem nada, porque na verdade o secretário adjunto executivo da Secretaria da Previdência não disse nada. Ele usou o tempo dele, acredito que foi o tempo mais longo da vida dele, porque não acabava, para não dizer coisa nenhuma. E, concretamente, havia um compromisso do Executivo de nos remeter, antes da sessão de hoje, da reunião de hoje, todos os dados que nós pedimos. A comissão passou a debater cálculos sobre os efeitos da reforma apresentados por especialistas. O relatório que foi apresentado na semana passada e nós trouxemos hoje aqui, é possível observar os impactos para cada uma das categorias: aposentadorias por idade, tempo de contribuição, invalidez, pensões por morte. Então, isso já é uma contribuição nessa direção de tentar mensurar o impacto para cada categoria. Isso é o mais relevante. O presidente da comissão considerou o debate uma preparação para a audiência pública com o ministro da Economia, prevista para maio. Se nós estamos falando de uma reforma da Previdência, onde o governo pretende economizar, deixar de gastar ou arrecadar, chegando numa ordem de R$1 trilhão em 10 anos, como é que ele vai arrecadar isso? Como é que ele vai deixar de gastar isso? Para onde vão esses dinheiro, ou este dinheiro todo? Nós queremos saber. Com a informação adequada, precisa, é possível elevar o nível do debate, mostrar e dimensionar os impactos de cada medida que se tira ou que se mantém na reforma, quais os impactos futuros para a população. Bom, a gente já conseguiu consertar aí o nosso áudio com a nossa isso para poder conversar um pouquinho com a Carol lá nas comissões essa manhã. Bom dia, Carol, de volta me ouvindo, agora. Vera? Agora estou ouvindo bem, estou ouvindo bem, Carol. O que a gente quer saber, Carol, é como é que vai estar essas movimentações para a instalação da comissão especial essa manhã da reforma da Previdência, quem já está indicando nomes para fazer parte dessa comissão. E a gente acabou de ver aí também uma reportagem falando sobre essa questão que envolve a liberação dos dados que embasam, os dados técnicos que embasam a proposta. O que você tem para a gente? Pois é, a gente tem bastante informação sobre isso. Primeiro vamos falar então da instalação da comissão especial. A instalação está marcada para as 11 horas da manhã de hoje, ali no plenário 1 aqui do corredor das comissões. Tudo indica que essa reunião deve mesmo acontecer, essa instalação deve mesmo acontecer hoje, porque embora nem todos os membros, todos os integrantes tenham sido indicados pelos partidos até agora, a maior parte já foi indicada. 27 dos 49 titulares já foram indicados pelos partidos e 39 dos 49 suplentes também já foram indicados. Para a abertura da reunião, é preciso 25 presenças, ou seja, metade mais um aí do quórum da comissão. E é
possível imaginar que entre esses titulares e esses suplentes a gente já tem aí um número suficiente para a abertura dessa reunião. Uma vez aberta a reunião, então, acontece a eleição do presidente e vice-presidente da comissão especial e é esse presidente que vai, então, indicar o relator para dar início aí à análise da reforma da Previdência na comissão especial. Nas 10 primeiras sessões de realização, então, da comissão especial, os deputados vão poder apresentar emendas ao texto. E, na sequência, deve ter entre 10 e 40 reuniões para analisar, então, o texto da proposta e também as emendas apresentadas, né? Bom, para essa análise, para as emendas, para todo esse trabalho, é fundamental, os deputados têm pedido muito esses dados, então, do impacto financeiro da reforma. Esse foi um assunto, foi muito repercutido, né? E ontem o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, já deu a informação que esses números de fato seriam dados hoje. Nesse momento acontece uma reunião lá na residência oficial da Câmara dos Deputados, com a presença do secretário Rogério Marinho, com a presença de vários líderes partidários também, o líder do MDB e de outros partidos já chegaram por lá. E a gente tinha essa dúvida, né, se esses números seriam apresentados, então, durante esse café da manhã. A informação que acabou de chegar é que deve haver uma entrevista coletiva hoje, às 1h30, lá no Ministério, em que esses números devem ser apresentados oficialmente. Vera, então essas são as informações que a gente tem até agora. Muito obrigada, volto com você a qualquer momento com mais informações. Obrigada. A gente vai agora com a repórter Mariana Prischit, que no Salão Verde, que essa manhã recebe líderes de partidos para conversar um pouco sobre a reforma da Previdência, é claro, sempre, né, Mariana? E também sobre o impacto disso nas votações da semana que vem, sobre a pauta do plenário. Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Nós estamos com 2 vice-líderes partidários que foram indicados pelos seus partidos para compor a comissão especial da reforma da Previdência. O deputado Capitão Wagner, que é vice-líder do PROS, ele vai ser titular da comissão da reforma da Previdência, e o deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, que é suplente na comissão. Então, a gente tem que começar, deputados, falando sobre a reforma da Previdência. Como é que o senhor acha que vai ser hoje, deputado Paulo Ganimi, com a divulgação desses dados? Muda? Como é que vai ser a comissão especial? Bom dia. Bom dia a todos. Acho que é um momento importantíssimo, não só para a Câmara, mas para o Brasil, porque a reforma da Previdência é fundamental para a gente conseguir voltar a crescer, para garantir a aposentadoria de todo mundo no futuro. A gente teve um momento importante agora na terça-feira com a passagem pela CCJ e agora a gente está com a expectativa de hoje começando lá na comissão especial, mas eu acho que o trabalho mesmo vai começar depois do feriado. Semana que vem vai ser uma semana atípica, até por causa do feriado do dia 1º de maio, mas na outra semana acho que a gente começa a trabalhar e se aprofundar nos números. E os números são fundamentais. A gente defende também que esses números sejam divulgados. Eu que defendo a reforma, acredito que isso vai dar mais transparência e vai ajudar a gente a mostrar que a reforma é importante. Deputado Capitão Wagner, o senhor como titular na reforma da Previdência, como é que o senhor acha que vai ser a discussão a partir de agora? Bom dia. Olha, a gente acha que a apresentação dos números é essencial para que a gente possa fazer um debate de fato transparente, técnico e para que se apresentem argumentos que sejam convencedores. O que a gente tem escutado é tanto quem apoia a reforma que devem ser cortados os privilégios, como também a oposição tem dito que o ideal é que a reforma venha atingir os privilégios e não aos trabalhadores menos favorecidos. Então, a apresentação desses números é extremamente importante. Ontem, o próprio presidente da Casa, ele falou da necessidade da reforma ser adaptada, dela ser discutida e modificada pelo próprio parlamento, e a gente vai ter um papel muito importante nessa comissão para poder justamente não só alterar a proposta, deixá-la viável, mas principalmente discutir com as representações de todos os partidos, de todos os estados. Então o momento é extremamente importante, eu acho que o debate vai ser bem intenso. Bom, deputados, durante a tramitação na CCJ, que era só para analisar a admissibilidade, vários pontos polêmicos apareceram e o lugar certo para discutir isso é a comissão especial. O que o senhor acha, deputado Paulo Ganimi, que é possível mudar desses pontos mais polêmicos que têm aparecido? Eu acho que o Brasil tem que decidir o que ele quer como país. Acho que a gente tem um momento agora que a gente tem que entender o seguinte: a conta não fecha, o cobertor é curto. Então, o que a sociedade pretende? A gente está falando muito do BPC, do rural, idade mínima. Acho que tem alguns pontos balizados, como a idade mínima, que não dá para mudar. Agora, o BPC, por exemplo, a sociedade entende que é justo começar mais cedo uma contribuição, com uma contribuição menor, ou não, é melhor manter como está hoje, com salário mínimo para todos. Isso que eu acho que é o momento de discutir na comissão especial e a gente entender o que é importante para o Brasil e como a sociedade quer tratar. Não só aqueles que necessitam mais, mas também aqueles outros que não recebem esse benefício e que são impactados também por uma questão fiscal, né, que a gente não consegue bancar tudo no país. Se a gente bota mais dinheiro de um lado, a gente está tirando dinheiro de outro, como saúde, segurança e educação. Então, é uma decisão
que os parlamentares têm que tomar como representantes do povo para mostrar aquilo que a gente espera que o Brasil faça para garantir maior desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, o apoio para aqueles que são mais necessitados. Então, acho que dá para mudar alguma coisa? Dá. Pelo agente, pelo novo, manteria como está. Mas a gente tem que discutir, e o momento é agora, na comissão especial. Bom, deputado Capitão Wagner, o senhor como vice-líder do PROS, mas também deputado ligado à área de segurança, que é uma das áreas que é afetadas pela reforma da Previdência e que vem fazendo pleitos específicos. O senhor acha que é possível atender? Como é que o senhor acha que vai ser a discussão de pontos polêmicos na comissão especial? Eu acho que a principal preocupação que a gente tem que ter é definir se de fato a reforma tem como objetivo garantir as aposentadorias para o futuro, garantir a sustentabilidade da Previdência, ou se aumentar o lucro dos bancos e do capital. O que a gente tem visto aqui é uma preocupação muito grande em proteger as empresas, em proteger o lucro e o capital, e o trabalhador sendo sacrificado. Então, se for para todos darem sua cota de sacrifício, inclusive o mercado, que se dê. Por exemplo, a questão da capitalização é um problema muito grande, porque da forma como ela foi apresentada, ela não gera economia para o país, ela gera um custo de quase 400 bilhões de reais nesses 10 anos. Então é muito importante que esses dados sejam apresentados justamente para a gente ter a argumentação e mostrar para o eleitor que está lá na ponta o nosso posicionamento e argumentar para que ele entenda por que a gente está se posicionando dessa forma. Bom, deputados, além da instalação da comissão em si, da divulgação desses dados, uma notícia importante hoje vai ser a definição do presidente da comissão especial e provavelmente do relator. Já dá para ter uma ideia de quem que deve comandar, quem que vai relatar esse projeto, deputado? Olha, temos vários nomes aí circulando, a gente não tem certeza quem será, acho que todo mundo está nessa expectativa. É fundamental esse nome, tanto para a presidência quanto para a relatoria, vai indicar muito como vai ser o trâmite disso na comissão especial. A gente espera que seja alguém que esteja empenhado em ouvir todas as partes, mas garantir que a reforma seja aprovada no final. O Partido Novo tem falado muito que a gente quer defender a reforma e estamos colocando, como a gente colocou na época da CCJ, o nome do Partido Novo à disposição, em especial do Vinícius Poit, que está trabalhando muito para isso. Então, mas qualquer um que esteja lá como relator e como presidente, a gente vai apoiar, porque a gente acredita muito nisso. Não é uma reforma do governo, é uma reforma do Brasil. Já dá para falar, deputado Capitão Wagner, em relator e presidente da comissão? Eu acho que o presidente e o relator têm que ser pessoas que tenham, primeiro, flexibilidade para ouvir ambos os lados. A gente viu que na CCJ, não sei se pela inexperiência, não sei se por conta de um posicionamento do próprio governo, uma matéria que lá na época do Temer levou 10 dias para tramitar na CCJ, levou 62 dias para tramitar com essa nova proposta. Então, que seja um presidente que tenha flexibilidade, experiência principalmente na questão do diálogo, e o relator, da mesma forma, tem que ter a flexibilidade para evitar o que aconteceu na CCJ. O governo teve que ceder no final. 4 pontos da reforma foram retirados justamente por conta da acho que inexperiência do relator e do presidente, que poderiam ter cedido antes e a matéria poderia ter tramitado com mais agilidade. Bom, deputados, vamos falar um pouquinho sobre o plenário. O plenário estava um pouco parado por conta da reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi aprovada na CCJ na terça e ontem teve votação. Vamos ver como é que foi na reportagem da Dini Moraes. A medida provisória 859, que traz regras para empréstimos com dinheiro do FGTS para hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas, foi aprovada com um acordo entre os partidos. As Santas Casas, mesmo aquelas que têm boa gestão, sofrem. E essa foi uma alternativa para o governo federal possibilitar que essas Santas Casas, que trabalham pelo SUS, repito, possam ter um juro até 11%. Elas estão pagando hoje, em média, 23% ao ano. Apesar da preocupação da nossa bancada com a saúde financeira do FGTS, frente à ampliação de hipótese de sua utilização, esta MP assegura um prazo final de utilização do fundo para essa finalidade, 2022, e admite uma proteção ao fundo ao permitir o acréscimo de percentual de risco a ser determinado pelo Conselho Curador, servindo ao socorro das Santas Casas que atendam ao SUS. Este texto, que pretende desafogar as contas das Santas Casas, que atendem cerca de metade dos pacientes do Sistema Único de Saúde, mas tem uma dívida de mais de 20 bilhões de reais, agora vai para o Senado. O mesmo vai acontecer com outro projeto aprovado por unanimidade entre os partidos, o que cria uma carteira de identificação para a pessoa com transtorno autista. O texto também determina que todos os
os cinemas devem oferecer uma sessão por mês voltada a esse público. Vai ajudar também na identificação, porque nós não temos dados precisos de quantas pessoas com espectro do autismo temos hoje no Brasil. Então fica muito difícil de pensar e desenhar as políticas públicas, porque você não sabe de forma mais precisa o contingente de pessoas que realmente têm essa síndrome. E aí, com a carteirinha, com certeza isso também vai ajudar bastante. Aqui no plenário da Câmara foi votada a proposta que ficou conhecida como autonomia dos partidos políticos, porque muda vários trechos da lei dos partidos políticos, tentando pôr fim em disputas entre as legendas e a Justiça Eleitoral. É a segunda vez este mês que os deputados analisam aqui esse projeto. Agora era para aprovar ou não mudanças que os senadores haviam feito no texto. Eram 5. Só uma ficou. A que diz que os partidos só precisam apresentar um requerimento para a Receita Federal para reativar o CNPJ de um comitê ou diretório que havia sido cancelado por falta de prestação de contas. Isso porque, por essa proposta, órgãos que não movimentaram dinheiro não precisam mais prestar contas e não podem mais ser punidos por isso, o que pode permitir a reabertura de 35 mil comitês fechados pela Justiça Eleitoral sem precisar pagar multa. O texto também livra de punição os partidos que não gastaram o mínimo de 5% do que recebem de dinheiro público do fundo partidário com ações para incentivar a participação feminina na política. Mas isso só se usaram esse dinheiro para bancar candidaturas femininas nas últimas eleições ou guardaram a verba numa conta específica. O que está se votando aqui é garantir a anistia a partidos que não cumpriram a cota de mulheres. Com esta votação se dá um salvo-conduto e um presente aos partidos que não cumpriram sequer 5% na política de formação, na política de gênero, na política de mulheres. Isto é lamentável. Não significa que os partidos não terão punição a partir de 2019 na aplicação do recursos que é destinado para as mulheres. O que foi feito é um acordo com o relator da proposta para que, em contrapartida dele deixar esse artigo da reprovação de contas da não aplicação dos recursos, seria então retirado dos anos anteriores, dando para eles uma oportunidade de se organizarem daqui para frente. Houve também um debate sobre a duração de órgãos provisórios dos partidos. Diretórios montados nos municípios com indicados pela direção nacional, por exemplo. Senadores queriam que esse tipo de estrutura durasse só 2 anos. Deputados aprovaram 8 anos. O prazo tem que ser determinado por cada direção partidária. Mas como o TSE determinou o prazo, nós colocamos 8 anos exatamente para poder garantir que os partidos possam ter autonomia sobre suas comissões provisórias e transformar em diretório. Nós queremos os partidos sólidos, fortes, estruturados, transparente, democrático, que tenha participação da militância. Então não é razoável que nós tenhamos comissões provisórias por 8 anos. 2 anos que é mais do que suficiente para o que é provisório se tornar permanente em diretório. O projeto também livra os partidos de ter que devolver aos cofres públicos federais doações recebidas de filiados que sejam servidores com função ou comissionados. O texto ainda traz outras novidades, como dar poder ao partido de estabelecer seu cronograma eleitoral. Agora, esse projeto, que teve toda a tramitação no Congresso em 1 mês e meio, vai para a sanção presidencial. Bom, estamos aqui com os vice-líderes partidários, fazer um balanço do plenário de ontem. Deputado Paulo Ganimi, como é que o senhor avalia tantas votações ontem? Foi importante, a gente ficou um tempo sem votar depois da questão da CCJ, né, da Previdência CCJ, e é bom voltar a esse ritmo de votações. Claro que votar coisa ruim não é bom nunca, né? Então, quando a gente tem algumas coisas positivas a serem votadas, ontem o Novo tentou evitar que os textos que vieram do Senado fossem retirados da questão dos partidos, né, da lei dos partidos. Infelizmente, a gente não conseguiu. A gente acha que o texto do Senado estava melhor do que o texto que saiu da Câmara. Infelizmente, isso não aconteceu, dando mais autonomia aos partidos, mas, na verdade, é menos transparência, né? Mas agora vamos esperar que a passagem da Previdência pela Comissão Especial não atrapalhe tanto o trâmite aqui no plenário, né? Claro que é fundamental a Previdência, a gente defende muito isso, mas espero que a gente consiga atuar nos dois ao mesmo tempo. Deputado Capitão Wagner, que balanço que o senhor faz do plenário de ontem?
A gente concorda com o deputado Paulo. Eu acho que a Câmara tem que trabalhar, independente da questão da discussão da reforma da Previdência. A produção legislativa é importante. A gente ficou muito feliz. Ontem eu tinha apresentado um projeto que cria a carteira de identificação do autista, que foi apensado ao projeto da deputada Rejane, foi aprovado ainda com emenda do deputado Fábio Tradi, que acrescenta essa questão da sessão de cinema especial para autistas. A gente tem essa experiência lá no Ceará, ela é muito bem sucedida, então a gente está muito feliz com a produção legislativa, especialmente nesse mês de abril, que é o mês em que se comemora o Dia Mundial do Autismo. A gente está entregando para a sociedade brasileira um pacote de leis aprovadas aqui na Câmara, que vão para o Senado, que vão beneficiar com certeza as associações, as instituições e as famílias que têm pessoas autistas. Ok, deputado Capitão Wagner, deputado Paulo Ganim, obrigada pelas entrevistas. Vamos voltar com a Vera. Ok, Mariana, obrigada a você e os deputados. A gente continua aqui ao vivo, falando das reuniões dessa manhã aqui na Câmara. O assunto agora é o combate ao trabalho escravo, que vai estar em debate na reunião de trabalho essa manhã. Quem tem mais informações é a Carol Nogueira. Pois é, Vera, são muitos assuntos aqui no Corredor das Comissões na manhã de hoje. Agora a gente vai falar, então, dessa audiência pública que começa daqui a pouquinho na Comissão de Trabalho, como você adiantou, vai tratar da questão do trabalho escravo e análogo à escravidão, principalmente a questão da fiscalização desse tipo de trabalho. Teve uma mudança bem radical nesses últimos tempos. Quem vai conversar com a gente é o deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, que está com a gente. Obrigada, deputado. O que aconteceu? Que mudanças foram essas na fiscalização, na maneira como esse tipo de trabalho é fiscalizado e quais são os temores de vocês? Bom dia, Carol. Bom dia, espectadores. Na verdade, é uma preocupação muito grande que a gente tem tido. Desde 1995, o governo federal reconhece que no nosso país existem trabalhos em condições análogas da escravidão. De uns tempos para cá, a secretaria responsável por analisar, discutir, debater, implementar um plano de ação foi a Secretaria de Inspeção do Trabalho, ligada ao extinto Ministério do Trabalho. Hoje, essa secretaria está vinculada ao Ministério da Economia, que cuida da saúde financeira do nosso país, inclusive incentivando empresários, ou seja, existe uma relação conflitante de interesses. Por isso, hoje aqui a gente quer ouvir os auditores do Ministério do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, quer ouvir a Secretaria de Inspeção de Trabalho para saber se eles estão tendo autonomia para realizar essas inspeções e também para a gente debater com profundidade um tema tão importante como esse, que é a proteção dessas relações trabalhistas. Jornada de trabalho abusiva, a gente vê tantas outras condições degradantes de trabalho. Tudo isso são realidades que não só existem no campo, existe também na cidade. Por isso a gente quer conversar com as pessoas, com os sindicatos, com os trabalhadores e com o governo sobre a autonomia desses auditores que realizam um trabalho muito importante no nosso país. É um problema que ainda existe no Brasil. No ano passado, por exemplo, foram feitas inspeções, ainda tem empresas que continuam, mesmo com as informações que todo mundo tem, continuam tendo esse tipo de prática abusiva. Perfeito. Olha, só em 2018 foram inspecionadas mais de 1.000 empresas e 233 empresas foram multadas com 1.723 trabalhadores retirados dessa situação abusiva de trabalho. De 95 até os dias de hoje foram 53 mil trabalhadores. Ou seja, ela realiza um trabalho muito importante para o país, para as relações de trabalho saudáveis e por isso hoje a gente chamou essa audiência pública. Legal. Deputado, muito obrigada. Então, boa audiência para vocês. A gente continua por aqui, Vera, acompanhando os outros temas. Até já então, Carol, até já. Olha, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, defendeu na Comissão de Cultura a decisão do governo Bolsonaro de unir no mesmo ministério as áreas de desenvolvimento social, esporte e cultura. Vamos ver. A audiência com o ministro da Cidadania não deixou os parlamentares satisfeitos. Ele falou sobre todas as atividades da sua pasta. Os deputados, na Comissão de Cultura, queriam debater o trabalho do Ministério nessa área. Eles reclamaram que faltou informação e criticaram a política cultural do governo. Infelizmente, a gente não conseguiu extrair dele as questões fundamentais. E com a política de restrição que está sendo dada às políticas públicas, a cultura tende à inanição. Eu acho que vai ser, desgraçadamente, um governo
péssimo de criminalização e de inexistência de política cultural. É lastimável que o governo não tenha entendido ainda o potencial econômico da cultura. Se nós formos analisar todos os países de primeiro mundo, eles investem pesado em cultura, porque eles sabem que cultura gera emprego, gera renda, gera turismo, faz com que as pessoas se movimentem. Osmar Terra justificou que recebeu um convite para falar sobre todas as atividades do seu ministério e defendeu a iniciativa do governo Bolsonaro de unir as áreas de cultura, esporte e assistência social numa mesma pasta. Segundo o ministro, não há prejuízo para o trabalho de nenhum desses setores. Uma estrutura nova que mantém as estruturas anteriores na parte operacional, né, que preserva os orçamentos, que junta os fundos para poder operar melhor. Então é natural que haja até por questões corporativas e tal, sempre existe uma tendência a tentar recriar os ministérios, a forçar para voltar ao que era. Que é o VT? Olha, vamos ao vivo de novo para as comissões com a Carol Nogueira, porque a Comissão de Desenvolvimento Econômico quer saber como andam os repasses do governo federal para os programas de financiamento habitacional. Vera, ontem já teve uma audiência pública sobre esse assunto aqui, foi o governo, o próprio ministro que veio falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida, e hoje o debate vai ser um pouco mais amplo. Vários atores que trabalham nessa frente aí da questão dos programas habitacionais vêm conversar com os deputados na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Quem está com a gente é o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, foi ele que pediu essa audiência hoje. Deputado, qual que é o formato então dessa audiência? Quem que vocês pretendem ouvir? Ontem o ministro falou que com o contingenciamento o programa só tem recurso até junho desse ano. Isso deixou... Se nós já tínhamos preocupação, deixou o mercado muito mais preocupado. Hoje, eu sou membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico e o nosso objetivo é fazer pontes e diálogos que possam traduzir efeitos positivos nesse contexto tenebroso de corte de recursos, de contingenciamento, de atraso de repasses para construtoras e para todo o setor e também de ampliação do déficit habitacional. Então, na reunião de hoje, nós vamos estar com o presidente da Caixa, os representantes das grandes empreiteiras, das pequenas, do mercado, do pessoal do mercado imobiliário também vai estar presente, os movimentos populares vai ter também sua representação. Então, nós estamos tentando uma conversa ampla, acima de interesses partidários, acima de interesses ideológicos, buscando, evidentemente, essa cadeia importantíssima para a geração de emprego, de renda, de desenvolvimento e de condições humanas para a nossa gente, que é a Constituição Civil. Então vai ser um momento importante, a gente espera dessa reunião trazer efeitos que sejam significativos para amenizar a crise que passa o setor imobiliário, o setor da Constituição Civil e o setor habitacional do nosso país. Ô, deputado, mas o programa Minha Casa Minha Vida está em risco de acabar? Olha, depois do que nós ouvimos ontem, realmente é muito preocupante. Esse programa que fez 10 anos esse ano, agora tem poucos dias, esse programa que tem investimentos espetaculares. Para vocês terem noção, ontem eu tive uma informação, inclusive está lá na Folha de São Paulo, de que metade de tudo que foi construído nos últimos 4 anos em São Paulo é oriundo do Minha Casa Minha Vida 1. Na minha cidade, Feira de Santana, por exemplo, eu tive outra informação ontem, 72% de tudo que foi construído na cidade nos últimos 6 anos é exatamente do Minha Casa 1 e 2. Então você imagina o que é isso numa dimensão de mercado, numa dimensão efetiva de construir unidades habitacionais para as pessoas que são carentes e para toda a estrutura econômica do país. A Constituição Civil não é gasto, Constituição Civil é investimento. Habitação não é gasto, habitação é investimento. E isso a gente precisa fazer com que o governo entenda e eu vou fazer todo o esforço hoje aqui, como eu estarei presidindo essa importante comissão, nesse momento, pelo menos durante a audiência pública, para que possamos tirar o melhor resultado desse encontro. Deputado Zé Neto, obrigada pela sua entrevista. Então, boa audiência pública. A gente volta com a Vera no estúdio. Obrigada, Carol. E como a gente viu aí o deputado comentando com a Carol, debatendo com a Carol, vamos mostrar então como é que foi essa reunião de ontem sobre o Minha Casa Minha Vida. 2 comissões da Câmara se reuniram para ouvir o ministro do Desenvolvimento Regional, que veio detalhar as prioridades da pasta para 2019. Gustavo Canuto explicou que o programa habitacional Minha Casa Minha Vida recebeu um auxílio financeiro de R$800 milhões para não parar. Mas esse dinheiro só garante a continuidade das atividades até o mês de julho. A
união dos Ministérios da Integração Nacional com o das cidades criou uma superpasta, o Ministério do Desenvolvimento Regional. O MDR ficou responsável pelo programa Água para Todos, a Política Nacional de Irrigação e a gestão dos fundos constitucionais, além do programa Minha Casa Minha Vida, que foi o assunto que motivou o convite ao ministro. O ministro está em situação muito difícil, muitos restos a pagar a serem quitados, muitas obras contratadas sem recursos orçamentários. Parte dos recursos para o programa Minha Casa Minha Vida foi cortada no orçamento do Ministério para este ano. O programa Minha Casa Minha Vida, que já teve no orçamento, chegou a ter mais de 20 bilhões de reais em determinado ano, hoje chega a 4 bilhões. Ele anunciou que só tem recursos para honrar despesas até o mês de junho. A partir de julho, paralisará todas as obras se não houver novo aporte de recurso financeiro, de forma que nós ficamos muito preocupados. Com a parceria do ministro Onix, Casa Civil, uma articulação, conseguimos um aporte de 800 milhões para abril, maio e junho de financeiro, justamente para poder pagar as dívidas e regularizar o programa. Atualmente, há 340 mil unidades habitacionais em construção pelo Programa de Habitação Popular. 50 mil obras estão paradas e a dívida do Minha Casa Minha Vida chega a 500 milhões de reais. Só para se ter uma ideia, as obras do programa representaram 71% de tudo que foi construído no mercado imobiliário brasileiro em 2018. Para o ministro Gustavo Canuto, a solução do problema orçamentário do programa Minha Casa Minha Vida já está em tramitação aqui na Câmara. A partir de julho, vai depender muito dessa casa. Como os senhores sabem, a reforma da Previdência está em votação, a necessidade desse ajuste e essa expectativa de melhora das contas públicas vai permitir uma folga fiscal, uma folga financeira, para permitir que o programa, a partir de julho, também rode com regularidade. A Comissão de Ciência e Tecnologia recebeu especialistas para debater os impactos sociais do uso da inteligência artificial no Brasil. A inteligência artificial tem inúmeras possibilidades de uso. Significa que as máquinas aprendem por meio de algoritmos ao interagir com os usuários das plataformas digitais. Os dados coletados são analisados, tratados e aplicados em diversas áreas. Desde o reconhecimento facial em questões de segurança pública até, por exemplo, quando uma rede social oferece a você um produto específico. A adoção das tecnologias na sociedade ela tem sido cada vez mais rápida. E considerando isso e o advento da inteligência artificial, a gente percebe várias aplicações que podem resolver questões de segurança pública, diagnósticos mais rápidos e precisos do ponto de vista de saúde, monitoramento das cidades. Só que, ao mesmo tempo, tem toda uma análise que precisa ser realizada sobre até onde é o limite do uso das tecnologias. Óbvio que você tem que tomar o cuidado para evitar que princípios éticos naturais da nossa sociedade não sejam violados. Mas, ao mesmo tempo, esses princípios éticos, quando a gente pensa numa regulamentação, eles não podem impedir a inovação de acontecer. Especialistas concordaram que é preciso incentivar o empreendedorismo dentro das universidades. Nós temos que criar, digamos assim, uma cultura de empreendedorismo nas universidades brasileiras. Nós não podemos, digamos assim, formar jovens que vá para o mercado de trabalho buscar um emprego, porque o emprego está acabando. E, nesse sentido, eu tenho que criar empresas, criar pessoas empreendedoras que vão gerar oportunidade de trabalho e renda para aqueles que hoje estão desempregados. Então, esta é a oportunidade que o Brasil tem e o que é mais importante, o Brasil tem, digamos assim, pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente empreendedoras, mas trabalhar com empreendedorismo de oportunidade. Nós temos uma oportunidade e nós temos que aproveitá-la com a transformação digital. Eu acho que aí é que está a saída para o Brasil. Para o deputado Alex Santana, autor do requerimento para essa audiência pública, é preciso aumentar os investimentos em pesquisa na área de inteligência artificial. Nós, como gestores e quem faz as leis, que somos nós os deputados, precisamos ter um olhar mais voltado a fazer esse tipo de investimento, trazer essa discussão para dentro da nossa realidade, para que a gente possa viabilizar condições de investimento em tecnologia e em ciência.
A gente volta a falar de reforma da Previdência. Na reportagem de Tiago Ramos, você vai ver agora o que muda na contribuição de trabalhadores e empresários rurais. Agora, vamos falar sobre como a reforma da Previdência mexe com quem vive do campo. A gente tem 2 tipos de trabalhador, mas 3 tipos de contribuinte. Um é o segurado especial, aquele que trabalha com a família numa chácara pequena. Outro é o contratado, o empregado que recebe salário. E o terceiro é o patrão, com uma fazenda maior e que contrata empregados. Para o segurado especial, haverá uma mudança importante. Hoje, ele pode fazer uma contribuição sobre aquilo que consegue vender, o que é raro, ou comprovar que trabalhou no campo por 15 anos, que é o que geralmente acontece. Pela proposta do governo, cada família desse grupo vai ter que comprovar que contribuiu com pelo menos R$ 600 no ano ou pagar a diferença. Está dizendo o seguinte, ninguém pode receber de onde não pagou. Se tu não bota, não tira. O problema é que quem não tem salário não pode contribuir. Para o empregado de uma fazenda, valem as mesmas mudanças do regime geral, ou seja, idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens, e o tempo maior de contribuição subindo de 15 para 20 anos. Para o terceiro grupo, a mudança é mais complexa. Hoje, um fazendeiro pode escolher como paga a previdência de seus funcionários, ou pela alíquota em cima dos salários, ou um tanto sobre o que produz. Mas quem se encaixa nesse segundo grupo, na hora de exportar, acaba não pagando a previdência. A proposta do governo é taxar esse grupo também. O agronegócio é um setor muito lucrativo da economia brasileira. Eu acho que nada justifica que eles estejam isentos do pagamento da Previdência Social. Eu acho que tem que retirar as desonerações e o agronegócio pagar a Previdência Social. Aí é importante olhar o nosso comércio exterior. O agronegócio em 2018 exportou mais de 100 bilhões de dólares. Pelas contas do governo, seria possível arrecadar cerca de 7 bilhões de reais com essa mudança aí. Pelas contas do agronegócio, não seria bem assim não. Pedimos um estudo, isso está sendo elaborado, aonde a agroindústria que exporta, se ela tiver que ser taxada da forma como está hoje, ela pode optar pela folha, e se ela optar pela folha, esse número é muito inferior aos 7, 8 bilhões que o governo está afirmando. Então, esse número também não é verdadeiro. Esse debate está só começando. Vale lembrar que ele passa também pela forma como o trabalhador rural comprova que trabalha no campo, por mudanças no cadastro desse trabalhador e pela idade em que ele se aposenta. Temas que serão tratados num outro episódio dessa série. Até lá! Muito bem, vamos para as últimas informações dessa manhã, hoje com Carol Nogueira lá no Corredor das Comissões. Vera, eu vou começar falando das outras audiências que estão acontecendo aqui no Corredor das Comissões, que são muitas na manhã de hoje. Um dos destaques é uma audiência conjunta da Comissão de Meio Ambiente, também com participação da Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Integração Nacional. A discussão é uma discussão bem ampla sobre o papel do indígena no Brasil. É uma discussão paralela aí a essa programação que acontece ao longo dessa semana aqui em Brasília, do acampamento Terra Livre, né? Os índios de várias etnias estão acampados aqui na esplanada dos ministérios. Vai ser discutida a medida provisória 870, que trata aí da mudança do lugar da FUNAI, né, a transferência da FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério dos Direitos Humanos. A gente vai conversar com o deputado que chegou aqui agora, Celso Maldaner, e que está participando de qual audiência pública hoje, deputado? Como? Qual audiência pública o senhor está participando hoje, que o senhor requereu? A questão do alho. Inclusive, estamos aqui com o vice-prefeito lá de Lontra, Santa Catarina, especialista nessa área do alho. Essa polêmica, nós temos hoje milhares de produtores de alho, principalmente no sul do Brasil, e só para você ter uma ideia, cada produtor hoje, com 1 hectare de alho, gera 4 empregos diretos. Nos últimos 10 anos, nós aumentamos a produção de 20% para 45%. Nós não podemos inviabilizar, e é tudo agricultura familiar, a média é 3 hectares por proprietário. Então, eu como coordenador da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, não posso deixar de lado de defender esses agricultores que dependem do alho. Então, nós queremos taxa antidumping contra a importação do alho da China, principalmente, para proteger os nossos produtores aqui no Brasil.
E é um alimento que está na mesa de todos os brasileiros, né, deputado? Então, qualquer impacto que tenha no preço para esses produtores impacta também a sociedade como um todo. Com certeza, isso aí é fundamental, principalmente para manter o nosso pequeno proprietário rural lá, porque é a agricultura familiar que produz o alho, ter mais competitividade, e é um alimento que está na mesa de todo o povo brasileiro. Então, por isso, é fundamental essa audiência pública e vamos discutir para defender o nosso produtor de alho aqui no Brasil. Deputado Celso Madani, obrigada pela entrevista, então. Obrigada e boa audiência para vocês. A gente continua falando de outras audiências que estão marcadas para amanhã de hoje. A Comissão de Cultura vai fazer uma audiência pública para discutir a criminalização do funk. O grupo de trabalho da legislação penal, que é aquele grupo que foi convocado para discutir o projeto de lei anticrime, né, o pacote de leis anticrime que foi enviado pelo governo e compatibilizar aí com outros projetos que tratam desse assunto do combate à criminalidade aqui no Brasil, que já estavam aqui em tramitação na Câmara. Esse grupo de trabalho também tem uma audiência pública hoje com a presença do Tribunal de Contas da União e também do Fórum Brasileiro, com uma representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, ou seja, amanhã muito movimentada aqui no corredor das comissões, e a gente traz informações também da reunião que acontece agora lá na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo Maia recebe, então, como a gente já falou mais cedo, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, recebe uma série de líderes, a gente tem alguns aqui que já chegaram por lá, o líder do PSDB, Carlos Sampaio, o líder do Novo, Marcel Van Hatten, o líder também do MDB, Baleia Rossi, entre outros líderes de vários partidos aqui da Câmara, que já chegaram lá para ter essa conversa com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, muito possivelmente sobre essa questão dos números, né, do impacto da reforma da Previdência que está sendo discutida aqui na Câmara, o impacto que essa reforma pode ter nas contas aqui do país. Ficou confirmada também a entrevista coletiva, esses números devem ser trazidos a público, então, numa entrevista coletiva marcada para hoje, às 1h30 da tarde, lá no Ministério do Planejamento, aqui em Brasília. É isso, Vera, são as informações. Obrigada, Carol. Lembrando também que a comissão especial está marcada, a instalação da comissão especial para as 11 horas da manhã. E a gente fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril. Ótimo dia para você. Tchau.